E aí, meu povo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás. E aqui mesmo, nós compartilhamos o nosso amor pela história. Esse ano de 2020, nós recordamos os 60 anos da inauguração de Brasília, a nova capital federal, construída no Planalto Central, foi inaugurada por Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960. Juscelino Kubitschek, cumprindo uma promessa que ele fez lá em Jataí, no seu primeiro, na sua primeiro evento de campanha, ainda em 1955, ele prometeu para o Toniquinho da farmácia, que estava ali no comício que ele fez em Jataí, construir a nova capital. Como assim prometeu para Toniquinho da farmácia? Quem é esse cara? Conto para vocês. Juscelino Kubitschek, em 1955, era candidato pelo PSD nas eleições que aconteceriam naquele ano. Ele percebeu que o Rio de Janeiro estava, politicamente falando, estava muito agitado. O suicídio de Getúlio Vargas no ano anterior ainda estava causando muito furor no meio político. Então ele decidiu começar a campanha dele pelo interior. Muito por conta da proposta que ele tinha de campanha, de buscar interligar o Brasil, como ele vai fazer ao longo do seu governo. E ele também buscava uma região, uma cidade que fosse favorável a ele. Ele queria começar uma campanha onde o PSD fosse forte. E ele escolheu justamente Jataí. Ele começou a fazer a campanha ali, ele fez um comício. Quando ele chegou em Jataí, estava caindo uma chuva. Então o comício aconteceu dentro de um galpão. Inclusive esse galpão existe até hoje lá em Jataí. É até um museu, recordando esse evento. E o Juscelino fez o seu discurso, falou para a galera que estava ali o assistindo, e ele queria fazer conversar com os prováveis eleitores que estavam o vendo ali em Jataí. E ele abriu o espaço para quem quisesse fazer uma pergunta pudesse expressar. E justamente nesse momento entra o Toniquinho da farmácia, que era um morador de Jataí, e ele pergunta: Vossa Excelência acabou de afirmar que vai cumprir toda a Constituição, o senhor vai ser fiel à Constituição. Então, o senhor promete que vai cumprir o artigo 4º dos dispositivos transitórios da Constituição de 1946, que afirma que a capital federal deve ser construída no Planalto Central? Nessa hora, Juscelino Kubitschek pensou e respondeu: se está na Constituição que a nova capital tem que ser construída no Planalto Central, eu construirei. Então, ali começava Brasília, a partir desse comício que Juscelino Kubitschek fez em Jataí, aqui, estado de Goiás. Então, a partir desse momento que Brasília, a construção de Brasília, se torna aquilo que o próprio Juscelino dizia, que era a meta-síntese. Ele que havia elaborado o plano de metas, que na visão dele pretenderia fazer com que o Brasil desenvolvesse 50 anos em 5 anos, lembrando que naquela época o mandato presidencial era de 5 anos, então Brasília começou ali. E começaram também as torcidas, o Rio de Janeiro totalmente contra, afirmando que deveria a capital continuar sendo o Rio de Janeiro. Aqui em Goiás, principalmente, também a torcida muito grande para que a capital fosse construída no Planalto Central. Inclusive, no começo do século passado, século XX, havia uma missão chamada Missão Cruz, que havia vindo aqui para o estado de Goiás e demarcado o local onde seria construída a nova capital. Então, naquela época, não era novidade essa proposta de transferência da capital. Desde do tempo do Brasil colônia ainda, que já se discutia essa ideia de trazer a capital federal para o interior, seja por conta da segurança, como a capital era no Rio de Janeiro, havia ameaça de invasão externa, ameaça de ataque inimigo, e havia também uma outra proposta de desenvolver o interior do Brasil, de reconhecer as riquezas que até então eram desconhecidas pela maioria dos brasileiros e que pudessem ser exploradas.
Então a discussão sobre a capital federal não era nova, né? Mas o Juscelino, por conta, né, desse comício, né, dessa pergunta que o Toniquinho da farmácia ele fez, aceitou o desafio e no há de ver que o Mineirinho de Diamantina deu conta do recado, construiu Brasília, e a construção de Brasília, né, durou 3 anos e meio, né, desde a aprovação do Congresso, inclusive a UDN, né, União Democrática Nacional, que era o partido de oposição ao Juscelino Kubitschek, fazia uma oposição ferrenha, muitas vezes até golpista, né, lógico que eles vão se opor à construção da capital. Vão dizer, né, a respeito dos gastos, né, a questão até mesmo do Rio de Janeiro, né, desprezar o Rio de Janeiro, mas Juscelino, né, topou a parada e conseguiu cumprir a sua promessa. A UDN goiana, não é besta nem nada, ela contrariou a orientação do partido. O partido era de oposição, mas qual udenista goiano queria votar contra a transferência da capital federal para Goiás? Justamente esse ato que iria, né, trazer benefícios, desenvolvimento para o nosso estado. Então, a UDN em peso vai ajudar e muito, e o próprio Juscelino reconhece isso em várias ocasiões, no seu livro de memórias, né, a importância da UDN goiana para a aprovação de projetos, né, que o governo JK enviava ao Congresso a respeito de Brasília, né. Então, Brasília ela começa a ser construída aqui no Planalto Central, no estado de Goiás, né? Inclusive já haviam duas experiências, né, de transferência de capital. Primeiramente, no finalzinho do século XIX, né, nós temos a transferência da capital, né, lá em Minas Gerais, né, de Ouro Preto para Belo Horizonte, e em 1933 nós temos, né, a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Então, exemplos, né, Juscelino não poderia reclamar, né, exemplos de construção de cidades, né, do zero, cidades planejadas, né, tanto Belo Horizonte como Goiânia foram cidades planejadas, pensadas, né, os seus traçados, as suas ruas, as suas avenidas, né, e Brasília não foi diferente. E o Juscelino Kubitschek, ele convidou um cara que já havia trabalhado com ele na prefeitura de Belo Horizonte, né, quando Juscelino era prefeito. Ele vai convidar o arquiteto Oscar Niemeyer, que havia projetado, né, o complexo arquitetônico da Lagoa da Pampulha, que é um complexo magnífico, né? Tem a igreja de São Francisco, tem um cassino, o Yacht Club, né, que segue nessa arquitetura moderna, moderna, né, do que o Oscar Niemeyer estava desenvolvendo no Brasil, com curvas, né, sem aquelas retas, né, buscando, né, algo mais moderno, né, na questão arquitetônica. E o Oscar Niemeyer, né, topa, né, a parada proposta pelo Juscelino e faz o desenho, né, do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional, né, dos palácios, né, governamentais. E a construção de Brasília também, né, provocou um concurso, né, para fazer o desenho urbanístico. E quem venceu esse desenho foi, né, o Lúcio Costa, né, que vai trabalhar junto com o Oscar Niemeyer e vai fazer aquele desenho que nós conhecemos, né, do avião, né, da asa sul, asa norte, os eixos, né, monumental, o eixo rodoviário. Então é nessa correria, né, do mandato de Juscelino que vai, né, ser construída Brasília. E eu estava lendo alguns periódicos que foram publicados no Brasil em 1960, principalmente em janeiro, né, eu estava lendo o Cruzeiro, Manchete, alguns jornais também, como por exemplo o próprio Jornal do Brasil, né, periódicos estes que estão depositados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. E eu estava vendo que em janeiro de 1960, ou seja, há 60 anos atrás, né, o governo havia proposto a realização de algumas caravanas, né, que saísse dos vários cantos do Brasil e, né, desembocasse em Brasília. E várias pessoas, né, compram essa ideia. Uma caravana leste sai do Rio de Janeiro, caravana norte sai, né, do Pará, né, e elas também vão ajudar muito a divulgar as rodovias que o Juscelino Kubitschek estava construindo. Porque pensa comigo, não adianta nada você transferir a capital do litoral para o Planalto Central e não construir nenhuma rodovia para a galera chegar até lá.
né? Por exemplo, o transporte aéreo, né? O avião que o Juscelino muito utilizou, né? A primeira pista de pouso de Brasília foi improvisada, né? Então a galera mesmo, né, ia chegar a Brasília por rodovias. Então, com o auxílio do Bernardo Sayão, que era um carioca, engenheiro, que teve uma participação política muito intensa aqui em Goiás, ele chegou a ser vice-governador, né, até 1955, então ele participou muito da política goiana. Ele vai ajudar muito o Juscelino na questão da abertura das rodovias. Tanto é que a rodovia, a BR-060, que liga Goiânia a Brasília, foi ele que projetou, Belém-Brasília. Inclusive, na construção da Belém-Brasília vai acontecer um fato assim terrível, né, que é a própria morte do Bernardo Sayão. Ele estava vistoriando, né, as obras da Belém-Brasília, ele estava dentro do barracão, né, ali próximo ali às obras, né, o canteiro de obras, e uma árvore caiu bem em cima do barracão onde ele estava, né, matando na hora. Né? Então, um dos principais nomes, né, que ajudaram muito o Juscelino Kubitschek a construir Brasília, né, acabou falecendo, né, o Bernardo Sayão. E só uma curiosidade, quando o Juscelino Kubitschek foi inaugurar o cemitério da Boa Esperança, lá em Brasília, ele e o Bernardo Sayão, né, estavam juntos e eles fizeram meio que uma brincadeira, né? Eles perguntaram assim, quem será que vai ser a primeira pessoa a ser enterrada nesse cemitério? Ironia do destino ou não, foi Bernardo Sayão. Inclusive, quando Juscelino Kubitschek morreu em 1976, o corpo dele foi enterrado nesse mesmo cemitério, né? Depois que foi transferido, né, os restos mortais dele para o Memorial JK, onde está até hoje. Então, a construção de Brasília, além de já ter um histórico, né, de defesa da causa, né, além de ter o apoio político, até mesmo de adversários, né, de Juscelino Kubitschek, além de Juscelino contar com uma equipe competente, disposta ao trabalho, e um trabalho que seria, como foi, né, intenso, rápido, que teria que ser muito acelerado, né, possibilitaram o cumprimento da promessa que o Juscelino fez lá em Jataí em 1955, no começo da sua campanha. Então é interessante a gente perceber, né, que Brasília, né, ao transferir a capital para o Planalto Central, não era simplesmente uma construção de uma nova cidade, como se isso fosse simples, né? Mas esse fato provocou também um desenvolvimento muito grande do próprio estado de Goiás. O interior do Brasil começou a entrar em destaque, a ser redescoberto pelos brasileiros. E Goiás foi muito beneficiado, né, porque o seu estado, né, abrigou, né, como abriga até hoje, o Distrito Federal. Goiânia também foi muito beneficiada com isso, né, principalmente com a extensão da linha ferroviária. As próprias rodovias também começaram a intensificar suas construções. Como eu falei, a BR-060, né, projetada pelo Bernardo Sayão, vai ligar Goiânia até Brasília. Inclusive, muitas pessoas que vinham conhecer a nova capital, conhecer as obras, elas se hospedavam em Goiânia. Né? Inclusive, tinha um escritor norte-americano chamado John dos Passos, que em um dos seus livros ele comenta que ele esteve aqui em Goiânia, né, passou alguns dias aqui conhecendo, né, a capital goiana, e depois ele foi para Brasília. E ele conta que a viagem demorou dias. Né? Então, uma viagem que hoje você faz em 2 horas e meia, né, você naquela época demorava dias, até porque as estradas eram, quando chovia era lama, quando era calor era poeira, né, não tinha, né, toda o acabamento, né, como nós temos hoje. Né? Hoje a BR-060 que liga Goiânia a Brasília é totalmente duplicada, é praticamente um tapete. Né? A gente tem até que tomar cuidado para não ultrapassar o limite determinado. Né? Então é isso, pessoal. Brasília foi muito importante para a integração nacional, foi muito importante também para a defesa, né, nacional. Inclusive em Anápolis, que é uma cidade aqui de Goiás próxima, né, a Brasília, que fica, né, para quem vai de Goiânia a Brasília, né, ela fica ali ao lado, né, ela tem a base aérea, né, justamente para defender, né, a nova capital federal, né, a capital do Brasil, né, e foi muito importante para interligar o país. E as caravanas, né, que eu falei anteriormente também serviram para isso, né, para que as pessoas pudessem conhecer o Brasil.
né? Até então, né, a população brasileira estava mais concentrada, né, no litoral. Então a construção de Brasília ela permitiu esse movimento, né, para o interior, certinho? Ao longo né, até abril eu vou gravando mais vídeos, né, sobre Brasília, né, porque é uma data importante para a gente recordar, né, esse momento histórico, certinho? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, curta, compartilhe, comente, certo? Aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.